Foi o conteúdo desta certidão negativa municipal, em nome da empresa Rápido São Paulo e emitida pela Secretaria da Fazenda de Rio Claro em janeiro de 2013, que chamou a atenção do Ministério Público, que por meio do Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, encontrou fraudes nos documentos apresentados durante o processo de renovação dos contratos de concessão do transporte coletivo no período entre 2013 e 2016. O que nós conseguimos identificar foi que, em algumas situações, em alguns contratos, a empresa Rápido São Paulo, por meio do seu representante, fez uso de documentos falsos, tá? Fez uso de documentos falsos para renovar alguns de seus contratos com a prefeitura, tá? E ao fazer uso desses documentos falsos, ela obviamente celebrou novos contratos e auferiu aí os recursos decorrentes desses contratos. Outros 2 documentos apresentados pela empresa, que pertence a João Carlos Chinem e que era controlada por Fábio Luiz Queiroz, apresentaram modificações, segundo os promotores. Este, emitido pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e outro da Dívida Ativa da União. Uma pesquisa junto ao Ministério da Fazenda durante a investigação mostrou que o documento não existe. Chegou em algum momento que nós constatamos que em alguns momentos em que ela precisava renovar o seu contrato com a prefeitura, ela precisava comprovar uma regularidade fiscal que então ela não tinha, tá? Uma regularidade de débitos e créditos que ela não tinha. E aí criou-se alguns expedientes para simular uma situação de quitação ou de suspensão de crédito que não existia. Com isso, a Rápido São Paulo teria se beneficiado de 7 contratos sem processos de licitação e arrecadado pouco mais de 15 milhões de reais. Porém, os promotores buscam respostas para outra quantia ainda maior que teria sido pago a João Chinem com dinheiro dos cofres públicos. Nós apuramos mais de 87 milhões de reais pagos pela prefeitura à Rápido São Paulo nesse período 13 a 16, em razão de todos os contratos, não só desses aqui, mas de todos os contratos. Então, a empresa lucrou muito com o poder público municipal. E nas ações que já estão propostas, nas ações que já correm lá na Vara da Fazenda Pública de Rio Claro, foram decretadas ordens de bloqueio de disponibilidade de bem e nada se encontrou de patrimônio. Obviamente os ônibus, os veículos da empresa sim, mas em patrimônio em nome do sócio, o sócio não tem patrimônio nenhum em nome dele, tudo no nome de outras pessoas. E quando você vai analisar a movimentação financeira dessa empresa ao longo desses anos, você percebe que ele despachou dinheiros e valores para inúmeros outros lugares. João Chinem foi apontado na investigação como o topo do esquema. Ele e Fábio de Queiroz, operador financeiro do empresário, foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro, e estão presos na carceragem da Polícia Civil em Rio Claro. O GAECO solicitou a prisão do ex-secretário de Finanças de Rio Claro, porém o pedido não foi acatado pela Justiça. Na continuação das investigações, os promotores podem entrar com recurso, comprovando que Japir Pimentel seria parte essencial em um esquema de lavagem de dinheiro. Nós identificamos uma relação um tanto quanto, digamos, perniciosa entre o empresário, dono da Rápido São Paulo, e o então secretário da Fazenda Municipal, o Sr. Japir Porto, no que diz respeito a um pagamento de algo que a gente pode chamar de vantagem indevida, algo que é popularmente conhecido como propina. Criou-se uma situação mediante a abertura de uma empresa, de uma filial de uma empresa, perdão, de uma corretora de seguros. Foi aberta uma filial de uma corretora de seguros em Rio Claro, uma corretora de seguros que já existe há muitos anos, existe na capital, chamada Walcap, UAL com W, tá? Walcap, corretora de seguros. A Walcap abriu uma filial dela em Rio Claro entre 2013 e 2015. E essa filial, embora não formalmente, mas ela pertencia ao senhor Japir e à esposa dele. A filial da Walcap passou a prestar serviços para a Rápido São Paulo. Foi indicada, inclusive, pela Rápido São Paulo para fazer toda a intermediação do seguro DPVAT, dos ônibus da Rápido São Paulo. Ou seja, todo o evento de acidentes envolvendo
ônibus da Rápido São Paulo, o pagamento do seguro da IPVAT era pago por intermédio da atuação da filial da OALCAP em Rio Claro, que, de fato, pertencia ao senhor Japir. Japir, por meio de mensagem de texto, afirmou que não se manifestaria por não ter tido acesso ao processo e reitera que todos os atos praticados estavam de acordo com a legislação. O advogado responsável pela defesa do empresário afirmou que não concorda com a prisão preventiva. Recebemos com surpresa essa decisão, até porque o João sempre esteve à disposição do Poder Judiciário. Não concordamos com essa decisão, achamos que não preenche os requisitos do artigo 312. Hoje nós estamos impetrando uma ordem de habeas corpus, Tribunal de Justiça de São Paulo, um pedido de liminar. Nós iremos provar todas essas acusações, vamos refutá-las e vamos provar a inocência do João Chinem. As prisões e apreensões realizadas no começo desta semana não significam o fim das investigações. Bom, nós temos agora um processo judicial, um processo criminal, né? São várias acusações, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica, uso de documento falso. E nós teremos agora todo o processo normal. Eles serão citados, vão responder, já estão entrando com as suas defesas, né? vão buscar a sua liberdade, isso é natural, isso é do processo. Tá? Nós vamos conduzir o processo normalmente, vamos ouvir as testemunhas, isso aí é um curso do processo normal. E paralelamente a isso eu vou continuar desenvolvendo as investigações com esse outro grupo de pessoas aí que eu disse a vocês.